Sejam todos bem-vindos à nossa aula 22 do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre o Teatro Mambembe, né? Sobre os artistas nômades, tá bom? Vamos lá! Não esquecendo, pessoal, né, de acessar o Classroom. Vai ter atividade lá, uma única atividade para vocês marcarem a presença. Essa atividade é obrigatória, tá? Então não esqueçam. Fora as atividades que os professores podem postar para vocês, né? Além do Classroom, as aulas na televisão, tá? Então, quem está assistindo pela televisão, lembra, né, dos combinados que vocês têm com o colégio, de buscar as atividades, entregar. Façam as atividades, hein? Fiquem atentos. Na aula anterior, conhecemos o lugar do circo, o Circo Máximo, o Teatro Epidauro, o Circo Itinerante e fizemos uma oficina de maquiagem, né? Então, na aula anterior, a gente conheceu um pouquinho da arte itinerante, experimentamos a maquiagem, né? E hoje nós vamos continuar com as nossas experiências, né? Vai ter oficina também e vamos ver o que nós vamos investigar hoje. Começando aqui com a obra, né? O Circo, de Rosângela Borges. Né? Então, a artista mostra nessa obra o circo itinerante, né? Então, temos aqui a lona do circo, o palhaço, as crianças, né? A questão aqui da cerquinha, né? Bilheteria, né? Começa a se cobrar a questão dos ingressos, né? Para assistir às apresentações. Então, ela retrata bem esse circo itinerante, né? Nas obras dela. Ela vai retratar várias brincadeiras, né? No nosso cotidiano, né? Então, a artista gosta muito de retratar coisas do nosso dia a dia. Sempre obras bem coloridas, tá? É uma artista autodidata, né? Que aprendeu, né? Fazendo e o seu marido estimulou ela a começar a fazer suas pinturas, uma artista brasileira. Então, por meio da sua obra, o circo, criado em 2010, Rosângela Borges nos traz o circo itinerante, com lonas coloridas, bilheteria e o público vindo para assistir o espetáculo. A artista faz também uma referência ao circo moderno, que surgiu no século XVIII, né? Que a professora tinha falado aqui. Então, ela traz esse cotidiano do circo para a sua obra, né? E de uma forma bem clara ali para a gente observar. Inicialmente, o circo tinha um lugar fixo. A partir do século XVIII, passa a ser Mambembe, viajando para ir de encontro ao público. Em cada cidade, né, paradas eram feitas para as apresentações. Então, antes o circo tinha o seu lugar, né, o teatro próprio para ele. E depois, com o tempo, ele passa a ser itinerante, começa a viajar de uma cidade para outra, né? Os artistas viajando em suas carroças, né, vão de cidade em cidade se apresentando, sempre com muita alegria, né, muito colorido, e geralmente apresentações eram feitas em famílias, né, essas famílias viajavam juntas e se apresentavam nas cidades. Circo no Brasil. Está relacionada à arte Mambembe, que vimos na aula 19, quando falamos da comédia dell'arte. Então, vocês lembram que na aula 19 nós falamos sobre a comédia dell'arte, né? Um tipo de comédia que viajava de forma mambembe, ou seja, de cidade em cidade se apresentando, né? Na comédia dell'arte, personagens fixos, né? Sempre os mesmos, usando a meia máscara, né? Que só cobria metade do rosto. Cada personagem tinha o seu próprio tipo de máscara, próprio tipo de figurino, né? E, geralmente, a pessoa que vivia um personagem, ela ia viver por toda a sua vida, né? Porque sempre ia ter coisas novas para criar, a interação com o público, né? Traz novidades para colocar na apresentação também. Então, ele ia vivendo pela sua vida inteira a mesma personagem. Os artistas possuem controle corporal, domínio dos reflexos, equilíbrio do corpo e mente, apresentações cômicas, musicais, contação de histórias. Então, no circo, os artistas são, né, muito criativos e eles têm que ter um domínio corporal muito grande, né, para trabalhar a questão do equilíbrio, malabarismo, enfim, tem que para isso controlar o corpo e, é claro, a mente, né? Então, é muito importante, eles trabalham por horas e horas para ter esse preparo corporal, né, e mental.
Então é muito legal assim, e por isso geralmente, né, é um processo da vida inteira, né? Quem faz aquele tipo de palhaço vai vivenciar esse palhaço e, né, ir criando coisas para ele durante o seu processo de vida. Assim como quem faz malabarismo vai criando, né, novas possibilidades, o equilibrista a mesma coisa, se desafiando e pesquisando. Outra influência do circo, né, no Brasil foi a vinda dos ciganos no século XVI. Então aqui um exemplo, né, de uma cigana, uma obra que está no Museu de São Paulo. Os ciganos também são muito importantes porque eles também viajavam, né, de cidade em cidade se apresentando, e os lugares que eles chegavam, eles se apresentavam, né, com músicas, danças, fazendo domínio, né, dos animais, né, então magias, né, a questão do ilusionismo, mágicas. Então eles estavam sempre fazendo trabalhos artísticos, e isso também vai inspirar a nossa arte aqui no Brasil, na nossa arte circense, né, muito importante. Tanto a influência da comédia dell'arte, como a influência dos ciganos, né? Então, ó, ciganos, domadores de animais, ilusionistas, espetáculos com cavalos e outras atrações, né? Então eles eles vinham e trabalhavam essa questão, né, de dominar ali os animais, a questão do cavalo também, né, fazer exercícios ali com o cavalo, apresentação com os cavalos, né? A questão da mágica, o ilusionismo estava sempre ali presente também, né? Muita música, dança também faziam parte. Agora a gente vai para uma oficina de caracterização, né? Então aqui está o palhaço Alípio, que a gente já falou dele, né? E a palhaça Sombrinha, né? Nos chamando para essa oficina, né, de caracterização. Espero que vocês gostem. E daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Vamos ali para a oficina, tá bom? Sejam bem-vindos à nossa oficina de caracterização de palhaço. Vamos começar aqui pela parte mais simples. A professora separou aqui um retalhinho de tecido. A gente vai dobrar ao meio e um pedacinho de fita. Mede aqui o meio e vamos amarrar, ó, tá? Então, vamos fazer um nozinho. Ok? Mais um nozinho. E o que nós temos aqui? A nossa gravata de palhaço, tá? Só amarrar aqui atrás, a gravata tá pronta. Viram que é bem facinho de fazer a gravata, né? Então, tá aqui a nossa gravata de palhaço. Agora, a gente vai fazer a touca, né? Do cabelinho do palhaço. Então, tem duas opções, tá? Pode ser com lã. Então, você vai fazer um pompom enrolando aqui nos dedos. Então, tem que enrolar bastante, várias vezes. Mais. Muito bem. Aqui, cortou, pega mais um pedacinho para amarrar. Ó, eu vou passar esse fio aqui no meio e amarro um, amarro dois. E vou amarrar mais uma vez. 1 e 2. O comprimento do meu pompom vai depender da quantidade, né? Que nem aqui eu usei de largura os meus dedos, né? Eu usei 4 dedos. Vocês podem pegar um caderno, se quiserem um cabelo mais comprido, tá aí enrolando no caderno. Corta aqui desse lado no meio, cortou do outro. Tá bom? Tenho o meu pomponzinho e é só aplicar daí aqui na touca. Professora, mas e essa touca? Bom, essa aqui eu fiz com retalho de touca de moletom, tá bom? Eu peguei um retalhinho que eu tinha ali, só fechei ele aqui na lateral e virou uma touquinha, tá? Fiz uma barrinha aqui embaixo. Vocês podem usar uma touquinha de lã velha, tá bom? Ou fazer recortando no TNT, que é esse tecidinho aqui, né? Fazendo uma voltinha assim e fechando na lateral. Pode costurar a mão, tá bom? E daí desvira para ter a sua touquinha.
Mas a professora vai fazer o cabelinho do palhaço dela com TNT, tá bom? Que é a segunda opção aqui que eu vou mostrar pra vocês. Recortei uma tira, não precisa ser retinha, tá? Uma tira de várias cores, vocês vão ter que cortar, né? Várias tiras. Eu trouxe uma aqui de exemplo porque eu já tenho os meus pomponzinhos prontos para ficar mais rápido, tá bom? Então, vou dobrando várias vezes. Para quê? Para facilitar e eu fazer menos cortes, né? Então, ó, vou cortar sem cortar aqui até embaixo, porque senão ele vai desmanchar, né? E a gente não quer que ele desmanche, tá? Então, é só fazer as tiras. Aqui, vamos fazer mais um cortinho aqui, para não ficar uma tira muito grossa. E pronto, vou abrir aqui para vocês verem, né? Ó, tá? Minha tirinha para fazer o meu mega pompom aqui, que vai ser compridinho o meu cabelo de palhaço. Depois disso, vou enrolando, ó. Só enrolar, tá? Então, enrola até chegar no final, pra gente firmar o rolinho com a fita crepe, aquela fita branca que a gente já usou no sapato de palhaço, lembra? Então, é a mesma fita. A gente vai terminar aqui, mais um pouco, vamos lá. E vamos prender o nosso pompom com a fita crepe. Então, ó, pedaço de fita. E prendo, para ele não desmanchar, tá? Ok, tá bom? Certo? Aí agora, nós vamos pegar a nossa touquinha, tá? E vamos pegar o pompom. Ah, vou escolher aqui, por exemplo, o vermelho. E vou colar. Quanto mais fita vocês passarem, mais firme vai ficar, tá? Então, ó, coloco aqui. Mais fita. Pra ficar firminho, certo? Ó, tá firme. Agora eu vou pegar um amarelo. E vou sobrepondo. Vou fazendo a mesma coisa. Coloco o pompom. E passo fita. Tá bom? Vou repetindo essa operação. Ó, pompom e fita. Umas 3, 4 vezes. Quanto mais, melhor, tá bom? Ó, ok. Professora, mas vai ficar aparecendo essas fitas crepes aqui? Não, você pode pegar um outro pompom e usar aqui ao contrário, ó. Porque daí quando você mexer, ó, tá vendo? Vai tampar ali. Então, prendo ao contrário. Então, mesma coisa. Fita. Fita. E fita, né? Então, ó, tá vendo? Já tá firme. Na verdade, podia ter colocado até mais fita, né? Mas já tá legal, ó. Aí, agora, a professora vai terminar de colar, né? Pra vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Só uma coisinha. Vocês podem, por exemplo, fazer a peruca aqui, né, do palhaço de vocês, com o cabelo desse lado e desse, deixando ele careca em volta. Ou preencher aqui inteiro para o palhaço ficar com uma peruca bem cabeluda, bem cheia, tá? Então, vocês que decidem se o palhaço vai ser cabeludo, se vai ser careca, tá bom? Que cores vocês vão usar, né? Então, daqui a pouquinho a professora volta com a peruquinha pronta. E aí, será que eu mostro pra vocês? Não sei. Ai, tá bom, vou mostrar, tá bom. Tcharam! Olha só como ficou. Deixa eu vestir ela aqui. Tá vendo? Você pode depois aparar os cabelos, né? A professora não colocou aqui na frente, ó, que já tava bem cheinha, né? Então é só sair palhaçando por aí, né? Na aula passada vocês já aprenderam a maquiagem, hoje a caracterização. Continuei na aula com vocês.
Então, esse foi o resultado da nossa oficina de caracterização, né? Então, aqui está a Ivy com a peruca e a maquiagem, né? A maquiagem, né, é caseira, com elementos, né, naturais que a gente fez na aula passada, né? Então, amido de milho, hidratante, né, que a gente usou para fazer a nossa maquiagem. Vocês lembram, né? Então, esse foi o resultado da nossa maquiagem, a gravatinha, a caracterização também a peruca. E experimentem, né, gente? Tentem fazer também, peço ajuda para os responsáveis, pai, mãe, tia, enfim. Experimente e veja como é que fica aí. Se ficar legal, posta a foto para a gente ver. Circo Bragazzi, primeiro circo com lona e picadeiro, vindo da Europa para o Rio de Janeiro em 1830, tá? Então, foi o primeiro circo que nós tivemos aqui no Brasil com picadeiro e lona, né? Tiveram outros, mas com essa estrutura, foi esse o primeiro, né? Lembram que o picadeiro, a gente falou dele a aula passada, né? Na outra aula. A gente falou a questão do circo, né? O espaço do circo, que tem a plateia ao redor, né? Que é o palco do palhaço do circo, né? Os circos são formados por famílias itinerantes que se apresentam como palhaços, acrobatas, mágicos e equilibristas, né? Então, no nosso país, o circo é itinerante e vai trabalhar o equilibrismo, né? Os mágicos, né? Os ilusionistas. Então, vai ter toda a magia do circo, só que viajando de uma cidade para outra, né? Nessa foto aqui, a gente já vai ver na próxima também, é um exemplo do circo itinerante. Então, a gente viu na Comédia dell'arte que eles viajavam em carroças, né? Era o meio de transporte da época. Então, eles viajavam em carroças que eram suas casas e os palcos das apresentações. E aqui, né, um caminhãozinho, né? Então, esse caminhão é o palco. Mudou a forma, né, o meio de transporte, mas continua itinerante, continua mambembe, né, viajando de uma cidade para outra. Aqui temos o Rafael Alípio e Milena, né, palhaça sombrinha. Eles pesquisam a arte do palhaço em família também, né? Então, eles também estão, né, se apresentando juntos em família. São daqui de Curitiba, tá? Então, eles se apresentam em teatros, se apresentam em praças. Também tem apresentações na internet deles, né, que eles estão fazendo agora na quarentena. Então, eles também, em família, vão trabalhando a arte circense, descobrindo, pesquisando, trazendo informações também sobre a arte do palhaço. É muito legal. A palhaça sombrinha e o Alípio aqui, né? Um belo exemplo também da questão da caracterização, né, gente? Os irmãos Queirolo, né? Família tradicional de circo que tem mais de 120 anos. De história trazendo a alegria e a magia do circo para todos. Então, também são brasileiros que estão pesquisando artes do circo por muito tempo, né? E já passaram por muitos problemas e desafios, né? Porque no circo não é fácil também. Tem tempestade, chuva, enfim, e eles já passaram por isso, né? Faíscas de fogo já atingiram sua lona, recomeçaram de novo. Outra hora um vendaval veio e levou tudo. E assim eles vão sempre se reinventando e continuando, passando de geração em geração, né, a arte circense, né? Com muito amor, muita força e garra, para continuar mostrando para a gente, trazendo muita alegria e magia, né? Nós temos em São Paulo o Centro de Memória do Circo, né? Então, ele é localizado em São Paulo, possibilita ao público conhecer mais sobre a arte circense no nosso país. Então, é um espaço que guarda a memória do nosso circo, né? Então, vai ter figurinos, adereços, né? Lona de circo, para a gente conhecer e estudar um pouquinho, né? Não perder, tá ali tudo guardadinho para a gente olhar, né? A missão do circo do Centro de Memória do Circo, criada em 2009 e localizada na região de São Paulo, é manter vivas a arte e a história do circo. Em suas instalações encontramos peças de vestuário, objetos usados em apresentações e fotos sobre espetáculos circenses. Então, como a prof falou, né, é o registro, né, é guardar a nossa memória da arte circense do nosso país, é muito importante, né? E, enfim, temos lá esse espaço para guardar esse registro, né? Aqui exemplos das fotos, né? Então, ó,
a lona do circo, fotografias, né, textos falando da história, a questão dos figurinos, né, que também é muito importante na caracterização. Então, tá ali também guardadinho para a gente observar. Agora vamos ao nosso quiz. No circo no Brasil tem suas características mambembes, por duas influências. Quais são elas? Vocês lembram? A prof falou aqui, né? Então vamos lá. Se não lembra, a gente já vai descobrir juntos. Opção, né? Olha só, as opções hoje estão com as cores primárias, né? Então, vermelho, amarelo e azul. Então, opção, triângulo vermelho. O Japão, por causa das técnicas dos bonecos, e a Europa com artistas mambembes. Opção, triângulo amarelo, a Europa, com os artistas itinerantes e os povos ciganos que vieram para o Brasil. Opção, triângulo azul, Argentina com seus tangos e a Europa com circos fixos. Qual é a opção correta? Triângulo vermelho, triângulo amarelo ou triângulo azul?
Vamos à resposta correta? Alternativa correta: Triângulo Amarelo. A Europa com os artistas itinerantes e os povos ciganos que vieram para o Brasil. Então essas são as duas influências do nosso circo, né, brasileiro, né? O teatro mambembe e a arte dos ciganos, né? Então influenciaram a nossa arte circense brasileira. Vamos para a próxima questão. Qual é o centro que tem acervo sobre o circo e onde ele fica? Opção azul aqui, ó, Centro da Memória do Circo, fica em São Paulo. Opção vermelha, Centro da Memória do Palhaço, fica no Rio de Janeiro. Opção amarela, Centro Cultural da Arte Circense, fica no Paraná. Qual é a opção correta? E a opção correta? Vermelho, amarelo ou azul? Vamos descobrir. Alternativa correta, azul, Centro de Memória do Circo, fica em São Paulo, né? Então essa é a opção correta. Lá onde está registrado, né, guardada a memória do nosso circo brasileiro. Qual foi o primeiro circo a ser erguido no Brasil com picadeiro e lona, né? A professora falou aqui, qual foi, né? Vamos descobrir? Opção aqui vermelha, Bragazzi, amarela, Robazzi, azul, Brazucchi. Será? Qual será a correta? Bragazzi, Robazzi ou Brazucchi? Agora é com vocês.
E a opção correta é Bragazzi. Esse foi o primeiro circo com lona, né, e picadeiro erguido no Brasil. Nas apresentações dos povos ciganos tinha opção amarela, domadores de animais, desenhistas, pintores. Será? A opção azul, domadores de animais, ilusionistas, espetáculos com cavalos. Qual é a alternativa correta? Amarelo ou azul? E a opção correta é? Alternativa correta, azul, domadores de animais, ilusionistas, espetáculos com cavalos, né? Então, esta é a opção correta.
Qual é o circo aqui de Curitiba que tem mais de 120 anos de história? Opção azul, Pimbolim. Opção vermelha, Irmãos Queirolo. Qual é a opção correta? E a opção correta é? Alternativa 2. Vermelho, Irmãos Queirolo, tá? Essa é a alternativa correta. Irmãos Queirolo. 3. Em qual obra a artista brasileira Rosângela Borges retrata o circo itinerante com lonas coloridas, bilheteria e o público vindo para assistir o espetáculo? Opção vermelha, o circo voador. Opção azul, o circo. Qual é a resposta correta?
E a opção correta, vamos ver a resposta? O circo. É nessa obra que nós observamos e vimos ali, né, toda a estrutura da lona do circo, a cerca em volta, delimitando o espaço, né, para ter a bilheteria e o público comprar o seu ingresso para adentrar no circo, né? Na porta do circo tínhamos ali o palhaço esperando e as crianças loucas para assistir à apresentação, né? Então deu para ver bem claro o circo itinerante na obra O Circo. Hoje, né, nós falamos sobre a origem do circo no Brasil, sua vertente itinerante, né, formada principalmente por familiares que exercem esta arte por amor. Citamos o Centro da Memória do Circo, que preserva e compartilha a história circense no Brasil, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né, um pouquinho desse contexto histórico do circo no nosso país, né? Trazido pelos, né, influenciado tanto pela arte mambembe, da comédia dell'arte, né, com seus personagens fixos, né, improvisados, né, que não tinham falas, que as falas eram feitas na hora, tinha apenas o roteiro, e tanto também pela arte dos ciganos, né, que se apresentavam domando animais, né, apresentações em cavalos, com shows de ilusionismos, né. Essas duas influências foram muito fortes para a arte circense no nosso país, né? E trouxemos um pouquinho também de artistas aqui do nosso país, né? Os irmãos Queirolo, né? O palhaço Alípio e Sombrinha, né? Trazendo um pouquinho da arte circense brasileira. E não se esqueçam, né, de acessar o Classroom, né? Tem que entrar lá, fazer atividade, marcar a sua presença. Ou, se você estiver assistindo pela televisão, não esqueça, né, dos combinados com a sua escola, as datas que estão acertadas para vocês buscarem atividades e lembrar de devolver, né? Muito importante, fiquem atentos e continuem experimentando a arte circense aí na casa de vocês, né? Eu vi que teve aluno experimentando com a família e ainda postou foto nas redes sociais. Parabéns! Beijo a todos e até a nossa próxima aula!